Olá a todos e todas, quarentenados e quarentenadas do nosso Brasil. Mais uma aula começando, hoje a aula é referente ao dia 8 de maio de 2020. Aqui vocês vão verificar que carros estão passando de uma maneira frenética, provavelmente nem quando tinha o coronavírus os carros passavam assim, mas de fato, aparentemente a gente não está respeitando a abertura do comércio do jeito que foi planejado. Tá? A gente tem uma falta, no meu ponto de vista, claro, tá? Respeito opiniões contrárias, mas uma falta, às vezes, de virtude cívica de uma maneira descarada, às vezes, por mais que a gente imagine, a gente se coloca na situação do ente público, né, e de fato, a economia sendo prejudicada no plano global, né, por esse coronavírus, mas, às vezes, a gente constata algo que foge do óbvio, né? Porque, assim, eu não saio de casa mesmo, eu saio de casa para vir para o escritório, do escritório para minha casa, tanto é que eu estou fazendo cover do Guga Chakra com esse meu cabelo que está ridículo, mas, de fato, eu não tenho saído de casa. E, pelo que me narram por aí, famílias estão saindo, tipo, vai pai, mãe e, sei lá, filho no comércio para fazer uma compra que não era preciso os três, né, os quatro, mas um só bastava. Então, infelizmente, às vezes, de fato, falta virtude cívica. Eu sei que é chato, eu não aguento mais ficar em casa, mas, de fato, é um momento único das nossas vidas e a gente tem que respeitar a única modalidade que está comprovada até o momento, que é o isolamento social, o distanciamento social, a máscara, esse tipo de questão, mas, bem, cabe a nós fazermos a nossa parte, né? Senão de nada adianta. Eu não sei, estou meio pessimista, eu não sei se é pessimismo ou realismo, mas de fato eu acho que daqui a algumas semanas, infelizmente, a gente vai caminhar para a mesma situação que já tem alguns estados do Nordeste, né? Até mesmo São Paulo já falando em lockdown. Não sei, acho que vai caminhar para isso. Londrina hoje abriu shoppings e galerias, então você pode ir no camelô de Londrina se você quiser, sem maiores dificuldades, tá? A aula de hoje, chega de enrolação, é uma aula muito mais objetiva, uma aula muito mais prática do que as outras aulas, uma aula muito importante, principalmente para quem for prestar o exame da ordem. Provavelmente vocês vão esquecer dessas súmulas que eu vou passar aqui para vocês, mas espero que quando vocês estiverem estudando lá para a provinha da OAB, vocês venham rever esse vídeo, porque se vocês não indicarem as súmulas presentes aqui na aula de hoje, vocês perderão pontos na peça, principalmente para quem for fazer direito civil aí, tá? Na minha prova caiu uma peça que tinha uma relação de consumo e eu tive que indicar essas súmulas, principalmente a súmula 54 do STJ, e eu lembro disso de uma maneira bem clara. E se você não indica, você perde ponto e na OAB 0,1 faz toda a diferença, tá? Então vamos lá. Primeira parte da aula, então, eu vou passar aqui uma espécie, um plano geral da nossa correção monetária e da nossa aplicação de juros moratório para o dano extrapatrimonial. Depois eu vou dar uma pinceladazinha só no dano moral ali nas relações contratuais, tá? Porque a regra é um pouquinho diferente. E aí depois eu estou com um caso concreto, um caso que de fato é uma sentença, e vou verificar se há aqui nessa sentença um respeito a essas súmulas e essas normas que indicam a nossa correção e nossa aplicação de juros de mora, tá? Primeira coisa, então, um pacto que eu também tenho que fazer com vocês, a gente tem que imaginar que no Brasil a maioria dos problemas de responsabilidade civil extracontratual são decorrentes de acidente de trânsito. A gente tem mais ou menos aí aproximadamente 50 mil mortes por acidente de trânsito no Brasil. Então imagine, acho que depois do dano moral das relações de consumo é o que predomina aos nossos tribunais, infelizmente, 50 mil mortes por ano. Então vocês imaginam o quanto de demandas, enfim, não batem a porta do nosso Poder Judiciário para serem solvidas, tá? Então vamos lá, chega de enrolação. Dano emergente. Como é que vai funcionar a correção monetária e juros de mora no dano emergente, tá? Só para relembrá-los, dano emergente é aquela perda patrimonial, vamos dizer assim, anterior ao próprio fato. Por exemplo, o patrimônio que você tinha e decorrência desse dano você tem uma perda patrimonial
em decorrência desse ato ilícito perpetrado pelo autor do dano. Tá? Então, no nosso, por exemplo, veículo, a gente está dirigindo um veículo, a pessoa fura sua preferencial, bate no seu carro, em decorrência dessa batida, uma batida grave, você tem um PT no seu carro, né? Uma perda total do seu veículo, e de fato isso é o nosso dano emergente. Então, você teve um dano emergente, por quê? Porque você perdeu o patrimônio daquele veículo. Então, se o seu veículo era de 50 mil reais, você terá direito à indenização de 50 mil reais. Se você não deu perda total, mas uma perda parcial passiva de reparação, você vai fazer os orçamentos, vai fazer, como eu já falei para vocês na aula de dano emergente, o real conserto do seu veículo, e esse real conserto do seu veículo, imaginemos que o meu carro de 50 mil ficou o conserto por 7 mil reais, dano emergente, tá? Então posso tutelar, posso cobrar esses 7 mil reais. Como que funcionará a correção monetária desses 7 mil reais ou desses 50 mil reais, tá? Será das datas constantes aqui no caso, das notas fiscais referentes. Vamos imaginar a compra ou de alguns produtos ou da reparação desse veículo ou do próprio evento. Por exemplo, se for um caso de perda total, vai ser sim ali do ato do próprio evento, da data do próprio evento. Tá? Então, imaginemos, além de eu estar dirigindo esse meu carro, que vale 50 mil reais, estou dirigindo lá bonitinho, furou o preferencial, bateram em mim, eu tive a possibilidade de reparar esse carro em 7 mil reais através de um conserto numa oficina, então eu posso cobrar esses 7 mil reais, só que além desses 7 mil reais eu também tive despesas com medicamentos, tive que alocar uma cadeira de roda, um andador, tudo isso entra no nosso dano emergente e tudo isso será corrigido monetariamente da data ali da sua despesa, da data da nota fiscal do seu, quando você tirou o dinheiro do seu bolso e pagou essas questões. Tá? Então, por exemplo, comprei um remédio hoje, minha sentença sai daqui 10 anos, será corrigido o valor monetário daqui 10 anos do valor de hoje. Tá? Então, a gente tem a reparação, a correção desse índice inflacionário aqui no nosso estado do Paraná, através do INPC e GPDI, né, que é o nosso índice oficial aqui do TJ, e aí você corrige essa despesa que você teve, tá? Então você está inventando isso da sua cabeça. Não, isso está simulado, nunca se esqueçam, tatuem na testa. Súmula 43 do STJ, que diz que incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Então, se você teve o efetivo prejuízo do seu carro com perda total na data do seu acidente, vai corrigir de lá. Se você teve o prejuízo na data que você comprou seu medicamento, vai corrigir de lá e assim sucessivamente para as maiores dúvidas do universo. Tá? Então, a nossa correção monetária, ela é aplicada através da súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Juros. Estamos ainda no plano do dano emergente. Os juros a gente vai verificar que não tem uma dificuldade muito grande também para o lucro cessante, mas quando se refere a juros, a gente vai ter que ter em mente a súmula 54 do STJ. Então, se você tatuou a 43 na testa, você tatua a 54 na bochecha. Por quê? Súmula 54 do STJ vai falar para nós o seguinte: os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual. Acidente de trânsito, responsabilidade extracontratual. Então, nossos juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Então, se eu sofri um acidente hoje, esse meu juros será corrigido a partir de hoje até a data lá que eu for ressarcido. Então, imaginemos que daqui 5 anos eu seja ressarcido. A aplicação de juros será da data de hoje até lá a data do efetivo pagamento. Então, imaginemos, a gente tem a correção monetária aqui do dano emergente, perda total vai incidir, vamos supor, hoje, só que os medicamentos daqui 2 semanas. Então a gente tem a correção monetária lá bonitinha, diferenciada. Já no nosso juros moratórios, não. A gente vai lá para o nosso, a partir do nosso evento danoso. Então, seja para o medicamento, seja para qualquer questão que você for fazer posterior à própria data do evento danoso, o juros flui a partir da data do evento danoso propriamente dito, que é a nossa regra da súmula 54 do STJ. Então, correção monetária, evento danoso,
já as despesas ali a partir da data do efetivo prejuízo. Lucros cessantes também é mais ou menos nesse sentido. Então, esse lucro cessante, geralmente ele é apurado em liquidação de sentença ou às vezes já vem liquidado aqui em caso, por exemplo, de acidente de trânsito, que é o caso que eu estou trabalhando com vocês hoje. E os índices oficiais serão aplicados aqui também como correção monetária. Então, imaginemos, você tem uma pensão do afastamento da pessoa. Imaginemos que eu sofri um acidente, vou ficar afastado do meu trabalho por 8 meses, tá? Então eu terei direito a lucros cessantes nesses 8 meses. Então, cada mês que for vencendo aqui, será aplicada uma correção monetária diferenciada para cada mês e a correção monetária, e os juros de mora também, tá? Então a gente tem a correção monetária e os juros de mora acrescidos aqui, portanto, de 1% ao mês também, desses valores que eu serei ressarcido por dano patrimonial através do lucro cessante. Vale ressaltar aqui, no caso do lucro cessante, que também vira e mexe, isso é comum, vocês têm que pedir isso, porque senão a sentença será extra petita. 13º, então proporcional de 13º também cabe nos lucros cessantes, tá? Então, só para deixar claro, será corrigido pelos índices oficiais, aqui no nosso Paraná, o INPC e GPDI, da data do efetivo prejuízo e juros de 1% ao mês, também ali dessa data do efetivo prejuízo. Então, vamos supor, fiquei 8 meses afastado, serei ressarcido daqui 5 anos. Será corrigido mês que vem, tanto correção monetária e juros até daqui 5 anos, daqui 2 meses correção monetária e juros de mora, até daqui 5 anos. Tá? Então a gente tem essa regra para o lucro cessante, que é um pouquinho diferente, sim, do nosso dano emergente. Dano moral. Dano moral é um ponto interessante. Por quê? Porque a correção monetária ela incide a partir da data do arbitramento do dano moral. Então, foi arbitrado na sentença, beleza, dano moral ele será corrigido a partir da sentença. Se o dano moral foi concedido ali numa sentença parcial de mérito, antecipada, parcial de mérito, que é plenamente possível no nosso Código de Processo Civil, será corrigido a partir dali. Consegui fazer ali uma alteração no meu recurso. Eu fui julgado improcedente meu pedido de dano moral no primeiro grau, interpus uma apelação, e consegui ali reverter. Foi conhecida e provida a minha apelação e a outra parte foi condenada em danos morais. Corre da onde? Do arbitramento, ou seja, do segundo grau. Isso é a nossa regra também, a nossa súmula 362 do STJ, que diz que a correção monetária do valor de indenização do dano moral incide desde a data do seu arbitramento. Tá? Então, nesse caso, dano moral desde a data do seu arbitramento. Então imaginemos que vou ser indenizado daqui 5 anos por esse acidente de trânsito, mas meu dano moral foi arbitrado aqui na sentença de primeiro grau, que foi daqui 2 anos. Então eu vou lá receber em 2025, só que a sentença foi em 2022, desculpa, estou meio ultrapassado, né? Em 2022, então o que vai acontecer? Vai correr correção monetária desde 2012 até 2015. Tá. Juros. Como é que funciona juros de mora na questão do dano moral? Para dano moral extrapatrimonial, como no caso de acidente de trânsito, a partir do evento danoso, na súmula 54 do STJ. Então, igual, falei para vocês, o acidente aconteceu hoje, primeiro grau saiu em 2012, mas estou recebendo só em 2015. Correção monetária de 2012, que é a data do arbitramento. 2012 não, caramba. Vamos retomar aqui. 2020, 2022 sentença de primeiro grau com arbitramento de dano moral e 2025 com esse efetivo pagamento. Como que vai funcionar? Correção monetária de 2022 até 2025 e juros de mora desde a data ali do evento danoso. Então a gente vai pegar de 2020 até 2025. Então a correção monetária 2022 a 2025, juros 2020 até 2025, tá? Um ponto que vale ser ressaltado aqui para vocês também terem em mente, principalmente na prática de vocês, é o nosso enunciado 4.5 das turmas recursais unidas do Estado do Paraná, que vai julgar ali as coisas geralmente de relação de consumo. E o que diz essa súmula, esse enunciado 4.5 das turmas recursais aqui do nosso Estado? Que a condenação por danos morais terá a data de correção monetária e juros
da data do arbitramento. Tá? Então, nas indenizações por danos morais, a correção monetária incide a partir da decisão condenatória e os juros moratórios desde a sua citação. Então, isso é inúmeros precedentes do STJ. Então, quando a gente estiver diante de uma responsabilidade contratual, por exemplo, das relações de consumo, esse tipo de coisa, será a partir, correção monetária, a partir da data do arbitramento, igualzinho aqui no dano extra patrimonial, no dano extra contratual, mas os juros será a partir da citação. Então imaginemos que eu estou numa relação de consumo agora, mudei totalmente o panorama, só que vamos voltar, 2020, 2022 e 2025, tá? Então o que vai acontecer? 2020 eu entrei com a ação, essa pessoa foi citada em 2020 mesmo para responder essa ação por um dano ali contratual, tá? Então a gente está em 2020, citado em 2020, sai a sentença em 2012 e aí eu venho receber essa sentença em 2025. Falei 2002 de novo, né? Mas é 2022, vocês já estão acostumados, né? O que vai acontecer? Correção monetária a partir da data do arbitramento, igualzinho no dano extracontratual, 2022 até 2025, corrigidos, tá? Aqui no Paraná, o INPC e GPDI, tá? Mas o juros será diferente nesse caso de dano contratual. Ao invés do efetivo ato lesivo, né, do ato ilícito, que é no nosso caso, por exemplo, 2020, maio, não será em maio de 2020, mas sim da data da citação desse réu. Ou seja, imaginemos, a gente está em maio, esse réu vem a ser citado em julho de 2020. Então, nossa correção monetária 2022 até 2025 e juros de mora de julho de 2020 até 2025, tá? Diferentemente no nosso dano extracontratual, tá? Interessante, muito interessante isso. Um ponto que eu tenho que deixar destacado para vocês é acerca do abatimento de valores recebidos por seguro, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, acidente de trânsito, muito comum. Pessoa tem um acidente de trânsito, a gente tem o seguro DPVAT, é um seguro obrigatório. Esse seguro ele não verifica culpa, não verifica nada, é um seguro que vai lá e te paga. A gente brinca que é uma responsabilidade objetivíssima, né? Porque de fato não tem discussão nenhuma, não tem discussão de culpa, nada nesse sentido. Então, assim, sofri um acidente de trânsito, já terei direito ao seguro DPVAT, desde que devidamente pago, né? Então, a gente tem o DPVAT. O DPVAT será sim uma modalidade de abatimento das indenizações decorrentes de um acidente de trânsito. Imaginemos, então, que eu fui condenado em R$10 mil por um acidente de trânsito que eu cometi, né? Ou seja, eu agora mudei a jogada, eu furei preferencial e bati no carro e fui condenado a R$10 mil. Só que se essa pessoa recebeu R$3 mil de DPVAT, esse DPVAT será utilizado como abatimento desse valor dos R$10 mil, tá? Então, será, vamos supor, eu não estou aplicando correção monetária e juros, tá? Mas será, vamos supor, R$7 mil, eu teria que pagar R$7 mil, tá? O DPVAT, ele também é corrigido monetariamente, tá? Ele não é aplicado os juros de mora, mas ele é corrigido monetariamente desde a data do seu respectivo pagamento ali, do seu respectivo recebimento, até a data ali que você for pagar por esse ato ilícito, por essa indenização. Está na súmula 246 do STJ, que diz que o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Então a gente tem essa súmula 246, muito interessante também. E óbvio que daí o padrão de correção monetária será fixada de tribunal para tribunal. Aqui no nosso Paraná, para esse tipo de caso, a gente aplica o INPC e GPDI. Tá? Então a gente abate o nosso seguro obrigatório DPVAT dessa condenação. Auxílio doença, auxílio pensão por morte, esse tipo de questão é muito polêmica. Eu gosto muito dessa discussão, porque via de regra é meio que pacificado nos tribunais que não pode a compensação de, por exemplo, auxílio doença com lucros cessantes, tá? Por quê? Porque dizem que são naturezas distintas, jurídicas distintas. Uma é previdenciária e outra é civil. Eu tenho um pouco de ressalvas quanto a isso, tá? Eu sou provavelmente minoritário nesse posicionamento, mas se o nosso objetivo no lucros cessantes é reparar a vítima, imaginemos então que essa vítima ela receba um auxílio doença com 91% do pagamento do salário dela.
No meu ponto de vista, você repara a vítima pagando essa diferença dos 9%. É o que os tribunais entendem na maioria das vezes? Não, tá? Aqui no Paraná é uma delícia, porque tem entendimento dos dois lados. Então, dependendo para onde você cai, pode ser que haja o abatimento, mas dependendo para onde você cai também pode ser que não haja esse abatimento, tá? Uma opinião pessoal própria, minha, já falei para vocês, minoritária, creio eu que seria passível de um abatimento, porque eu acho que a gente desvincula o próprio instituto do nosso lucro cessante, tá? É até interessante, vamos ver se eu consigo achar aqui rapidinho para vocês, mas isso também tem um posicionamento decorrente do próprio julgamento do nosso Superior Tribunal de Justiça. Eu acho que eu não vou conseguir achar aqui tão rápido, mas seria basicamente o seguinte caso: a parte estava pleiteando pensão por morte, lucros cessantes para receber uma pensão por morte do falecido marido, só que ela também já recebia pensão por morte do INSS. E nesse caso, foi julgado improcedente a pensão por morte pleiteada como lucros cessantes para, de fato, evitar esse bis in idem, porque, de fato, a parte tem a sua reparação de uma maneira integral no meu ponto de vista, tá? Vamos ver se eu consigo achar aqui para vocês, só para eu dar uma lida rápida, mas eu acho que eu não vou conseguir achar. Mas, de qualquer maneira, a gente tem essa discussão, uma discussão muito interessante para quem quiser desenvolver isso em TC ou até mesmo em resumo expandido, artigos em eventos. Fica aí um ponto interessante para a gente discutir na academia, tá? Mas, de fato, eu não vou conseguir achar aqui, eu estou na improvisação, então não vai dar. Vamos ver um caso concreto, como que funciona toda essa matéria aqui? Então, no caso concreto, vamos lá. Vou ler o dispositivo desse caso concreto e a gente vai verificar se de fato houve uma aplicação correta desses institutos que eu mencionei para vocês, tá? Então, a primeira parte do dispositivo é julgar parcialmente procedente os pedidos formulados pelo autor, resolvendo ali de tal. Então, o que foi condenado aqui? O pagamento do montante de R$500 a título de danos materiais, danos emergentes, quantia que deve ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais, média entre o INPC e o IGPDI, a partir das datas constantes nas notas fiscais referentes às compras dos produtos. Aqui é referente a medicamento, tá? Então, a gente tem a correção monetária a partir da data do desembolso dos medicamentos a título de dano emergente. E os juros moratórios a contar do evento danoso. Esse evento danoso foi dia 5 de janeiro de 2015, a teor da súmula 54 do STJ. Então a gente tem aplicação de danos emergentes da real despesa, né, do real prejuízo, e aplicação de juros de mora a partir do evento danoso. Também condenou aqui a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, só que aqui lucros cessantes, no valor a ser apurado em liquidação de sentença, que não houve fixação inicial liquidada dos valores expendidos como lucros cessantes, tendo como base o último vencimento do autor. Então a gente tem como base o vencimento bruto do autor como parâmetro, deduzindo os descontos obrigatórios, que no caso é imposto de renda e contribuição previdenciária, multiplicando pela quantidade de tempo que ficou incapacitado, 8 meses, corrigidos monetariamente pelos índices oficiais, que também pela média do INPC e IGPDI, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir do efetivo prejuízo mês a mês, portanto, acrescidos de valores alusivos, ao 13º salário. Então, prejuízo mês a mês, correção monetária e juros de mora acrescidos de 13º. Muito, muito interessante. Perfeito até aqui, tá? Condenar também a ré ao pagamento do montante de R$5.000 a título de danos morais, devidamente corrigidos pela média do INPC e IGPDI, a partir dessa sentença até o efetivo pagamento, conforme determina a súmula 362 do STJ, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso. Então, a gente tem aqui também a aplicação dos nossos juros moratórios da data do nosso evento danoso, que é a data do fato, conforme a súmula 54 do STJ.
Determinou também a dedução do valor recebido a título de DPVAT, que foi R$ 2.687,50, referente ao seguro DPVAT, do valor indenizatório que o autor irá receber, devidamente atualizado desde o recebimento pelos índices acima, que é a média INPC e GPDI, com base na súmula 246 do STJ. Aqui teve sucumbência recíproca, 80-20. Então esse daqui é um caso prático que a gente tem aqui no escritório. Esse caso prático, ele foi julgado pela 4ª Vara Civil de Londrina, tá? Então, de fato, aqui a gente tem uma aplicação prática de todos esses dispositivos que eu passei aqui para vocês e não tem ponto nenhum para discordar dessa sentença. Essa sentença, no que se refere à correção monetária, juros, etc., ela está muito bem posta, tá? Está corretamente posta, tá? Pode ter elementos aqui discutíveis, mas, de fato, está certinha o valor aqui, por exemplo, o valor da indenização do dano moral podia ser um pouquinho mais alto, mas a gente está aqui diante de uma sentença que aplicou corretamente os institutos da correção monetária e dos juros de mora, tá? Fechamos a nossa primeira parte da aula de hoje e agora a gente vai trabalhar acerca da prescrição dos nossos danos, né? Vamos ver aí como é que funciona isso daí, tá? Já voltamos. Obrigado.